Será que tatuagens são realmente um pecado aos olhos de Deus? Ou essa é apenas uma interpretação errada de passagens antigas? A Bíblia fala sobre isso de maneira mais profunda do que você imagina. No livro de Levítico, uma proibição é feita, mas será que ela se aplica aos dias de hoje? Ao mesmo tempo, o Novo Testamento nos convida a honrar a Deus com o nosso corpo. Então, onde fica a verdade? Neste estudo, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens, trazendo à luz o contexto histórico e espiritual por trás dessas palavras. Prepare-se para uma visão que vai desafiar suas crenças e trazer novas perspectivas. A Bíblia, em Levítico 19:28, apresenta uma proibição direta. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Esse versículo tem sido amplamente debatido e interpretado ao longo dos séculos, e seu contexto histórico é fundamental para compreendermos o que estava em jogo. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito, estava em processo de formação de uma identidade como nação santa. As tatuagens, assim como as marcas no corpo, eram práticas comuns entre os povos pagãos ao redor de Israel, muitas vezes ligadas a cultos de mortos e rituais idolátricos. O Senhor queria que seu povo se separasse dessas práticas, preservando a pureza espiritual e religiosa. Nesse sentido, a proibição de tatuagens não era apenas uma questão estética, mas uma orientação clara contra práticas que poderiam comprometer a relação de Israel com Deus. No contexto cultural da época, essas marcas corporais eram frequentemente associadas à adoração de deuses estrangeiros, algo que ia contra o primeiro mandamento dado ao povo. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. Dessa forma, o versículo de Levítico deve ser entendido como uma proibição que visava proteger o povo de influências pagãs que poderiam desviá-los do caminho da santidade. No entanto, ao longo dos séculos, a interpretação dessa passagem tem variado. Alguns cristãos veem esse mandamento como aplicável até hoje, considerando que a ordem de Deus para seu povo ser santo permanece imutável. Outros, no entanto, argumentam que essa proibição era específica para o contexto cultural da época e que no Novo Testamento Jesus não menciona tatuagens, mas foca mais na intenção do coração. A verdadeira questão, então, se torna: qual é a motivação por trás de marcar o corpo? O que isso diz sobre nossa devoção a Deus? No mundo antigo, as tatuagens eram amplamente utilizadas, especialmente entre os povos pagãos. As marcas no corpo tinham significados profundos, variando desde símbolos de pertencimento tribal até sinais de devoção religiosa. Entre os egípcios, assírios e babilônios, por exemplo, as tatuagens muitas vezes eram aplicadas como parte de rituais funerários ou como um sinal de proteção contra os espíritos malignos. Esses símbolos carregavam um peso espiritual significativo, refletindo crenças e práticas ligadas ao culto dos mortos e à idolatria, algo completamente oposto à fé monoteísta de Israel. Para o povo de Israel, as práticas que envolviam tatuagens e cortes no corpo eram vistas como parte de um sistema religioso corrupto, contrário à aliança com o Deus único. Assim, a proibição de tatuagens era uma maneira de separar Israel dessas práticas, assegurando que o povo se mantivesse fiel à sua identidade como nação santa, apartada do paganismo e dedicada exclusivamente ao Senhor. Esse contexto cultural ressalta a importância da santidade que estava no cerne da lei mosaica. A nação de Israel foi chamada para ser um povo separado, e as práticas externas, como as tatuagens, eram um reflexo dessa separação. Para os israelitas, a aparência externa e a vida cotidiana deviam espelhar sua devoção a Deus, evitando qualquer coisa que pudesse ser interpretada como uma imitação dos costumes das nações pagãs ao redor.
Dessa forma, as tatuagens representavam não apenas uma prática física, mas uma escolha espiritual sobre a quem pertencer e a quem adorar. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nesse sentido, a reflexão sobre fazer uma tatuagem ou não deve começar com uma análise profunda das motivações pessoais. O ato em si, para muitos, pode não ser visto como pecado, mas a intenção por trás dele é o que mais importa diante de Deus. A motivação que leva uma pessoa a marcar seu corpo é fundamental na fé cristã. Se a tatuagem é feita com um coração centrado em glorificar a Deus, com motivações puras e alinhadas com os princípios bíblicos, pode ser vista de maneira diferente de uma tatuagem feita com propósitos egoístas ou em rebeldia. A Bíblia não condena diretamente o uso de tatuagens no Novo Testamento, mas continuamente enfatiza a importância de viver uma vida que honre a Deus em todos os aspectos, inclusive nas decisões sobre o corpo. Portanto, cada cristão é convidado a fazer uma autoavaliação espiritual antes de tomar qualquer decisão. É necessário considerar se o desejo de fazer uma tatuagem reflete um coração alinhado com o Senhor ou se está enraizado em vaidade, conformismo social ou uma busca por aprovação externa. No final, o que Deus procura é um coração disposto a honrá-lo em todas as escolhas, incluindo aquelas que envolvem o corpo físico. A ausência de menções explícitas traz à tona o conceito de liberdade cristã, um tema amplamente discutido nas cartas de Paulo. Em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo escreve: "Portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus." Esse princípio guia as ações dos cristãos, lembrando-os de que, embora possam ser livres para tomar certas decisões, essas escolhas devem sempre refletir o desejo de honrar a Deus com cada parte de suas vidas. No entanto, essa liberdade não é uma licença para fazer tudo sem considerar as consequências. Paulo também enfatiza que nem tudo o que é permitido convém, 1 Coríntios 6:12. E cada decisão deve ser ponderada com responsabilidade espiritual. Embora o ato de fazer uma tatuagem possa ser uma escolha pessoal, a pergunta central permanece: essa ação glorificará a Deus? A liberdade cristã vem acompanhada de um chamado à maturidade espiritual, onde o desejo de agradar ao Senhor deve guiar todas as decisões, grandes ou pequenas. Portanto, a questão da tatuagem se torna menos sobre o ato em si e mais sobre o que ele representa em termos de fé e obediência a Deus. A responsabilidade espiritual exige que cada cristão busque discernimento e se pergunte se suas ações, inclusive as que envolvem o corpo, estão alinhadas com a vontade de Deus. Essa busca contínua pela vontade divina é o que define o verdadeiro exercício da liberdade cristã. Dentro do cristianismo, existem diversas interpretações e posições sobre o uso de tatuagens. Algumas denominações mais tradicionais, como certas linhas do protestantismo, podem enxergar as tatuagens de maneira negativa, especialmente à luz de passagens como Levítico 19:28. Para essas comunidades, as tatuagens ainda podem ser vistas como uma prática associada à rebelião ou à secularização. Por outro lado, muitas outras igrejas evangélicas têm adotado uma abordagem mais flexível, focando na liberdade cristã e nas intenções por trás do ato, em vez de condenar a tatuagem em si. Essa diversidade de opiniões reflete a amplitude de perspectivas dentro do corpo de Cristo. E é essencial que os cristãos respeitem as convicções pessoais uns dos outros. Em Romanos 14:13, Paulo instrui:
Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos todo o possível para não pôr tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Assim, em questões de opinião, como a escolha de fazer uma tatuagem, o respeito pelas diferenças deve prevalecer sobre a crítica. A fé cristã é vivida em diferentes culturas ao redor do mundo, e práticas como as tatuagens podem ter significados muito distintos em cada contexto. O importante é que, independente das opiniões, os cristãos mantenham a unidade, buscando glorificar a Deus em todas as coisas e respeitando os limites da consciência de cada irmão. O diálogo respeitoso e o entendimento mútuo são chaves para uma convivência pacífica e edificante dentro da comunidade cristã. Suas escolhas devem sempre refletir o desejo de glorificar a Deus, seja no que você faz com seu corpo, em suas ações ou nas suas motivações. Afinal, como o apóstolo Paulo nos lembrou, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. E você, ao tomar suas decisões, está agindo em conformidade com esse princípio? Se este conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre como aplicar os ensinamentos bíblicos na sua vida.